castelo forte é o nosso Deus. Fico muito feliz em estar aqui para ministrar aos irmãos. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura bíblica, apenas de um versículo. Em seguida vamos orar. E como é uma palestra, eu vou deixar mais à vontade, como numa aula de escola dominical. Se algum irmão quiser levantar a mão, fazer pergunta, colocação, participar, fique à vontade, tá bom? Não vou fazer uma exposição como uma pregação do Evangelho, mas embora estejamos tratando de temas da palavra, da revelação de Deus, farei uma forma de aula, palestra, de modo assim menos formal para a nossa edificação e ensino. O texto que eu quero ler com os irmãos para iniciarmos esta palestra encontra-se no início das Escrituras, no capítulo 2 de Gênesis. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura que farei apenas do verso 15 de Gênesis 2. Este verso é o verso fundamental das Escrituras para tratarmos do tema de masculinidade. Gênesis 2, 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela bondade do Senhor em nos dar a tua palavra, a fim de nos instruir em tudo aquilo, ó Pai, que é bom para a nossa vida, para a vida da nossa família, da tua igreja, do teu povo. Sabemos que por causa do pecado, ó Deus, há em nosso coração uma resistência natural à palavra. Sabemos também que a queda nos trouxe, ó Deus, dificuldade de entender a vontade do Senhor e de andar, ó Deus, segundo os teus caminhos. Por isso suplicamos que nesta hora o teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do seu pecado, esteja, ó Deus, à frente de cada palavra, de cada colocação, de cada raciocínio e conclusão que tirarmos a partir das Escrituras, para esclarecer nossa mente, para quebrantar o nosso coração e para produzir em nós desejo de nos conformarmos à verdade do Senhor. Que o Senhor nos dê humildade para abrirmos mão de convicções que talvez tivéssemos, que estão contrárias ao teu ensino, e dá-nos também, Senhor, desejo de andarmos de conformidade com aquilo que o Senhor diz. Assim nós te pedimos, ó Deus, confiados que o Senhor fará isso em nosso favor, pois oramos segundo a tua palavra e a tua promessa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu fiz um sermão em que, na introdução, eu fiz uma declaração generalizada. E geralmente essas declarações um pouco generalizadas são perigosas, porque elas tendem pelo exagero, ao erro. Mas eu imagino que esta generalização que eu disse não é errada. Eu afirmei naquela oportunidade, eu repito aqui, que a primeira crise que a humanidade enfrentou foi a crise da masculinidade. Porque exatamente no capítulo 3 de Gênesis, quando nós encontramos o registro histórico da queda do primeiro casal, nós percebemos que o papel de Adão se limita a um papel de omissão. E a omissão dele fica mais evidente, mais clara, quando nós passamos a ler o que Deus havia ordenado a ele aqui em Gênesis 2,15. Deus tomou o homem que havia criado, feito do pó da terra, seu corpo físico, sua alma do sopro da boca do Senhor, criado à imagem e semelhança de Deus, com atributos comunicáveis de Deus brilhando em seu caráter, em seu ser, capaz de exercer os mandatos que Deus havia concedido a ele, os 3 mandatos, o mandato espiritual, que é sintetizado pela ordem do homem de contemplar a obra de Deus no dia 7º da criação, o mandato que exige do homem adorar aquele que o criou e fazer tudo para a sua glória, o mandato social, que diz respeito ao casamento, a unir-se à sua esposa, a multiplicar a sua descendência em filhos, para que a glória de Deus que foi colocada nele como imagem e semelhança se espalhasse por toda a terra através de filhos que refletissem a imagem de Deus espelhada em seu pai e em sua mãe. Conforme nós podemos ler lá no capítulo 5 de Gênesis, quando diz que Adão gerou um filho conforme a sua
imagem. Então a imagem foi colocada no homem e pelo dom da multiplicação através do casamento, esta imagem seria espalhada nos filhos, a fim de que a humanidade produzisse na terra o domínio, o reino de Deus, sendo os administradores da aliança da criação que foi dada a eles. E, por fim, dentro do mandato social, o cumprimento do mandato cultural. Uma família que adora ao Senhor, que se multiplica em número, mas também em dons, em capacidades, se espalhando pela terra e desenvolvendo os potenciais da criação para que a glória de Deus seja manifesta na obra criada. Mas há um mandato aqui também, que não é um mandato geral, mas que alguns autores têm tratado como um mandato específico, que é o mandato masculino, o mandato dado a Adão, o mandato de cultivar e guardar. E estes dois verbos expressam tudo aquilo que nós podemos definir biblicamente como masculinidade, a essência do ser homem, que encontra-se na função de cultivar e guardar. Fazendo aqui uma breve analogia, ser homem é ser um jardineiro e ser também um soldado, um vigilante, alguém que desenvolve as coisas por meio do cultivo e alguém também que protege aquilo que ele desenvolveu por meio da vigilância, por meio de sua postura de ser um protetor da obra que ele está trabalhando, livrando-a da penetração do mal ou de qualquer corrupção. Então, estas duas palavras, ou estes dois verbos, que são o mandato de Deus, a ordem de Deus, específico para o homem, para Adão, cultivar e guardar, elas são um resumo do que é um homem na acepção exata da palavra masculinidade. O que é masculinidade bíblica? É cultivar e guardar. Isto é masculinidade bíblica. Portanto, meus irmãos, a vocação da vida de um homem é aprender ao longo da sua vida e exercitar o cultivo, que é a construção de coisas, o trabalho para o desenvolvimento dos dons e talentos aplicados à obra que Deus nos deu, à vocação que Deus nos deu, e o guardar, que é a proteção, a vigilância e o cuidado por aquilo que está debaixo de nossa responsabilidade. Ser homem é ser alguém que se envolve de maneira responsável, com temor do Senhor no coração, para a glória do Senhor, no cultivo e na vigilância daquilo que está debaixo de seu chamado, de sua vocação, de sua responsabilidade. E é interessante que a feminilidade, ela tem um aspecto muito mais biológico do que a masculinidade. Às vezes nós confundimos masculinidade com macheza. Daí vem até o machismo, que não tem a ver com a masculinidade bíblica. O machismo é um desvio que o pecado produz na verdadeira masculinidade. E o germe, né, a raiz do machismo, já se encontra em Gênesis 3, quando é dito à mulher, nas maldições que Deus coloca sobre o homem, a mulher e a criação por causa do pecado, é dito a ela, o seu desejo será para o teu marido. E esta palavra desejo, que aparece depois no capítulo 4 de Gênesis, em relação ao desejo pecaminoso no coração de Caim, é uma palavra que indica o desejo de cobiça, o desejo maligno, é uma palavra que indica pecado. Teu pecado será para com teu marido, ou seja, você sempre será uma crítica dele, você sempre, mulher, querá o lugar dele, você sempre haverá de querer usurpar a posição de autoridade dele. Essa é a tentação do feminismo. E qual será a reação do homem ao feminismo? E ele te dominará, isto é, ele te subjugará. Esse é o machismo. O machismo é o homem subjugando a mulher pela força. E às vezes esse tipo de mentalidade machista entrou na igreja como se fosse algo bíblico. A mulher tem que ser submissa ao marido. A Bíblia diz isso? Diz. Mas a Bíblia diz o marido tem que submeter a mulher? Não, a submissão feminina é voluntária. E é algo exigido de Deus da mulher, e não que o homem imponha sobre a mulher. Quando o homem impõe sua autoridade sobre a mulher, isso é machismo, não é masculinidade bíblica. Olha que interessante.
Então, vejam bem, ao considerarmos de maneira a compreendermos o sentido bíblico destas duas palavras, destes dois termos, o cultivar e o guardar, nós entenderemos o que é masculinidade bíblica. E aí nós podemos até perceber de maneira mais clara que, em muitos aspectos, o machismo que nas épocas anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, era tido como padrão de masculinidade, ele gerou o estado em que nós nos encontramos hoje, de um feminismo exacerbado, de uma crítica terrível ao masculino. Não há isso hoje? Hoje é uma vergonha ser um homem masculino. Por quê? Porque a masculinidade foi confundida com o machismo. E a reação que nós temos hoje não é a masculinidade bíblica, é o machismo, que se impõe pela força, que se impõe pela força do braço do homem, que se impõe pela violência muitas vezes, que se impõe pela palavra rude muitas vezes. Isso não é masculinidade bíblica. Apenas ilustrando, o padrão de masculinidade bíblica é ilustrado, está claramente posto nas Escrituras na pessoa de Jesus. E você vê em Jesus um homem machista, um homem rude, um homem que exige dos seus discípulos submissão, um homem que domina com a sua autoridade por meio da força, por meio da imposição, por meio do grito, por meio da violência? De maneira nenhuma. Pelo contrário, ele ensinou o princípio de autoridade, que o maior deve ser o que serve os demais. Um princípio de autoridade servil, de autoridade que se doa, que é extraído pelo nosso Senhor Jesus exatamente desta palavra que ele mesmo, como Deus, revelou ao homem, dos verbos cultivar e guardar. O líder servo, aquele que cultiva e aquele que guarda, aquele que ao liderar está servindo os seus liderados e os está ensinando a andar em caminhos bons, em caminhos santos. Portanto, cultivar significa trabalhar como um jardineiro. É daí que é tirada a expressão. E, de fato, no sentido em que nós a lemos no capítulo 2, verso 15 de Gênesis, era literalmente trabalhar como um jardineiro, porque Deus colocou o homem no jardim. Apenas uma observação interessante, que Deus não colocou o homem na natureza. Deus colocou o homem no jardim. Às vezes nós achamos que jardim é natureza, mas jardim não é natureza. Porque vejam só, a natureza, ela seleciona as plantas para nascerem separadamente. A natureza seleciona assim, aqui vai nascer só pé de manga, aqui só roseira, aqui no meio das roseiras nasce uma palmeira, e aí eu adorno com violetas. A natureza é desse jeito? É organizadinha assim? Então, quando a gente fala de um jardim plantado por Deus, nós estamos aqui lidando com uma organização da natureza para produzir harmonia, beleza e utilidade. Então, você quer criar um pomar e um jardim. O que você vai fazer? Você vai lá na natureza, vai escolher as árvores frutíferas e vai plantá-las. Você vai lá na natureza e vai escolher os legumes, as verduras e vai fazer uma horta. Você vai lá na natureza e vai escolher as flores, as plantas medicinais, as plantas decorativas e vai colocá-las num jardim. Vai lá na natureza e vai escolher as plantas aromáticas, as plantas que temperam e vão colocar em outro canteiro. Então a ideia de jardim é que Deus criou para o homem um ambiente propício, uma casa que é habitável pelo homem e que é a ele ordeira, bela e útil. O mundo hoje diz que o homem tem que voltar para o seu lado natural, mas Deus não criou o homem para estar na natureza inóspita. Deus criou o homem para agir na natureza, para torná-la bela, útil e agradável. Você chega ali na natureza e não destruí-la. Obviamente que o pecado leva o homem a destruir a natureza, a explorar a natureza, a colocar a ganância e o desejo de poder e lucro acima da proteção daquilo que Deus fez. Mas é agir na natureza para torná-la ainda mais bela, ainda mais aprazível, ainda mais útil. Então imagine, você compra um pedaço de terra. Aí você quer criar para você ali um sítio para passar o final de semana. Você simplesmente chega e coloca lá 3 tábuas, joga uma lona preta e vai dormir ali? Que lugar horrível para passar o final de semana. O que a gente faz? Capina, roça, coloca mais plantas bonitas, planta um gramado, planta umas palmeiras, planta árvores frutíferas. Esta é a ideia aqui. Deus criou um lugar lindo. Por isso que a Bíblia diz que aquele lugar era um paraíso. Um lugar aprazível.
E aí nós podemos imaginar toda sorte de árvores frutíferas, toda sorte de plantas aromáticas, toda sorte de flores, de bosques, um jardim paradisíaco. Criando aqui uma analogia, eu não sei se alguém já foi lá no Inhotim. Aquilo ali, só que muito melhor. 1000 vezes melhor. É um lugar lindo. O homem então recebe de Deus este local habitável. Agora, meus irmãos, pensem bem, se alguém te dá como presente, olha que benção é a chuva. Se Deus te dá um presente, um jardim paradisíaco, um jardim maravilhoso, como a chuva veio forte. Em Montes Claros não chega até novembro, né? Dezembro, novembro, não chega a isso não. Né? Não é mesmo, Evandro? Não chega de jeito nenhum, né? Então, pensem bem que alguém te dá um sítio, um lugar maravilhoso. Lindo, você chega lá com a coisa linda. Aí você vai morar. Uma vez eu fui convidado para ser capelão numa escola presbiteriana lá em Lavras, chama Instituto Gammon. E fui morar dentro do instituto, que é uma espécie de um bosque, um lugar lindo. Morar numa casa lá. Aí na minha casa tinha um jardim lindo na frente, eu plantei um gramado do lado, uma horta. Meus irmãos, que arrependimento. Dá trabalho demais. 3 dias que eu não ia na horta, só virava mato. Todo dia tinha que abaixar e ficar arrancando matinho. Uma semana, e lá chove muito, que não cortasse a grama, virava um matagal. Achava era aranha lá, escorpião daqui a pouco. E para cortar aquele tanto de grama? Era um terreno quase desse tamanho aqui, só grama do lado, tudo, né? E cortando aquilo, acabava o dia sem coluna. E para cultivar aquelas flores, para tratá-las, muito trabalho. Então, Deus deu esse presente para Adão, mas falou assim: Adão, para que esse presente continue bonito e se torne ainda mais belo, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que se esforçar. Obviamente, meus irmãos, que o trabalho, ele traz com a queda a maldição de um homem se esforçar e nem sempre colher benefícios. Porque a terra passa a produzir cardos e abrolhos, porque a terra se torna algo inóspito à ação do homem. Nem sempre o trabalho do homem será recompensado. Mas não quer dizer isto que antes da queda não houvesse trabalho e que o trabalho não exigisse esforço. O homem deveria se esforçar. O verbo usado na língua hebraica para cultivar significa então também trabalhar. Trabalhar como um servo para realizar o desenvolvimento do que está ali sendo cuidado por ele. Mas é interessante também notar que este verbo é usado nas Escrituras também para adorar, demonstrando que o trabalho humano para a glória de Deus é também uma espécie de exercício de adoração. E aí nós nos lembramos da palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 30, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, como cuidar do jardim do Éden, tudo devemos fazer como forma de adoração, devemos fazer para a glória de Deus. Esta palavra significa servir, cultivar, trabalhar e adorar. Portanto, o homem, ao desenvolver o seu trabalho, fazendo com esforço, mas fazendo também com zelo, com capricho, ele está adorando a Deus, porque ele dá continuidade ao que Deus lhe entregou, ao que Deus começou. E fazendo aqui uma aplicação, é assim na vida do homem ainda hoje. E isto envolve também as mulheres, mas principalmente do homem, da masculinidade, porque a mulher, não que ela não possa ter o trabalho, ela pode, a Bíblia não proíbe, mas a mulher tem um aspecto que o homem não tem, que é a vocação da maternidade. E é por isso que o homem tem que tomar a prerrogativa de encabeçar a família no trabalho para dar proteção, o segundo verbo, guardar a mulher na sua missão de ser mãe. E a única vez que a Bíblia usa a palavra missão é em 1 Timóteo 2,14, a missão de ser mãe. Filhos criados na proteção do lar pela esposa, porque ela tem esta graça pelo fato do marido se desdobrar na sua missão de cultivar. Não estou dizendo que é pecaminoso ou errado a mãe que tem filhos e trabalha, não. Mas estou dizendo que é melhor, é mais abençoador para a família que tem a oportunidade do marido se desdobrar no trabalho para que na atividade da maternidade a mulher esteja protegida, amparada, guardada.
É o que diz o salmista no Salmo 128, não é verdade? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E a tua esposa? Será como uma videira frutífera? Em que lugar que ela será? No interior da tua casa. Por que que ela pode frutificar dentro de casa? Porque o homem lhe dá essa oportunidade pelo seu esforço. Porque do trabalho das mãos dele, ele e sua família comem. Eu sei que a queda prejudicou isso, né? A queda prejudicou isso. A Revolução Industrial intensificou essa queda, né? Porque a mulher se tornou peça importante desse mecanismo enorme que é a indústria moderna, né? Então, só os homens trabalhando, o salário ficaria muito alto. Então, a gente tem que ter, é a lei da oferta e da procura, a gente tem que ter mais trabalhadores. O que a gente faz? Coloca as mulheres. Já que as crianças foram proibidas, né? No início, os ingleses, lá na Revolução Industrial, colocavam menino de 7 anos para trabalhar em fábrica. Aí houve a proibição das crianças, então coloca as mulheres. Porque senão o salário dos homens vai ser muito alto. E um salário muito alto é ruim para os nossos lucros. Então a gente tem que abrir. Vamos aproveitar que tem as guerras, aí, Primeira e Segunda Guerra, vamos colocar as mulheres nas fábricas. Então percebam, né? A Bíblia não proíbe o trabalho feminino. A mulher também tem vocação para o trabalho. Mas esta ordem de prover a família, de se afadigar no trabalho, de ser o que fortalece, fundamenta, protege, guarda, serve a família com o trabalho, ela é dada primordialmente ao homem. O homem deve ser trabalhador. Esta é uma característica da masculinidade. Trabalhador. Não estou dizendo com isso, meus irmãos, que as mulheres também não devam ser. Isso também a Bíblia descreve como uma característica da mulher virtuosa. E mulher trabalhadora é mulher virtuosa em Provérbios 31, não é verdade? É uma mulher, alguns dizem até que é uma mulher que não dorme, que não se cansa, é uma mulher hiperativa, porque ela acorda cedo e à noite está costurando e trabalha o dia todo. O povo de Deus é um povo trabalhador, mas o homem deve puxar. Ele deve ser o exemplo para a família. A mulher não pode sentir, eu estou fazendo mais do que meu marido. Está errado. Ela tem que ver, meu marido, eu tenho que até servir um pratinho aqui para ele, que é o homem que trabalha. Esse tem que ser o sentimento da família. Os filhos, não, papai tem que dar uma descansadinha hoje, que ele trabalhou demais. O homem que trabalha, papai. O homem laborioso, o homem esforçado. Mas papai, você vai sair de novo? Tem que trabalhar, tem que ganhar o pão. O homem tem que ser trabalhador. Esta é a ideia aqui. O comando para cultivar está associado a Gênesis 1:28. Alguém lê para mim Gênesis 1:28, que é muito conhecido. Gênesis 2:15 está ligado ao ser de fecundos, porque as pessoas acham que ser fecundo é ter muito filho, mas o texto está dizendo que ser fecundo é só ter muito filho. Ser fecundo para quê? Para dominar, para sujeitar. Então, a fecundidade aqui é uma fecundidade pelo trabalho. É um homem que tem filhos, mas que cuida dos filhos, que ensina os filhos a trabalhar e trabalha, que tem sua mulher ao seu lado como auxiliadora, inclusive no trabalho, e que por isso domina, sujeita. É fecundidade. E a família é a bênção que Deus nos dá para nos dar esta bênção da multiplicação, da fecundidade. Famílias piedosas, que têm filhos criados nesta disciplina de valorizar o trabalho para a glória de Deus, são famílias que multiplicam, não apenas em número, mas também em bênçãos materiais. Meus irmãos, eu não preciso nem de perguntar, mas eu sei que todo mundo aqui tem uma história de um avô ou de um pai que saiu lá de uma cidadezinha do meio da roça, muito humildezinho, que teve não sei quantos filhos, mas se manteve fiel à esposa, se eram pessoas tementes a Deus, se trabalharam, hoje tem neto que é médico, tem filho que é doutor não sei o quê, tem isso, tem aquilo, desenvolve fecundidade. Os talentos aparecem, o trabalho multiplica a família, não apenas em número, porque o multiplicar em número sem a ordem do Senhor não é bênção. Vai multiplicar é problema. Vai multiplicar filhos problemáticos, filhos sem rumo na vida, filhos sem noção do que fazer da sua existência. Mas dentro deste ambiente de adoração, de serviço, de trabalho, há a multiplicação e a fecundidade em todas as áreas. Há uma descendência piedosa, há
talentos e filhos e uma descendência sábia, e Deus abençoa então o seu povo. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a cultivar e a cultivar em qualquer campo que Deus nos tenha dado, porque homens são plantadores, construtores, cultivadores, empreendedores, desenvolvedores de talentos. Isto é masculinidade. E é exatamente isso que o mundo tem tentado podar. O feminismo não faz bem para as mulheres, porque sobrecarrega as mulheres. A mulher tem que ser mulher e homem ao mesmo tempo. Ela tem que fazer a parte dela e a do outro. O feminismo deixa os homens meninos. É um mal que nós temos sofrido em nossa época. Há um livro que eu li sobre plantação de igreja, em que o autor dizia que o problema das igrejas americanas, por que elas morrem, é porque a geração que plantou aquela igreja não consegue formar líderes para a próxima geração. E aí há um fenômeno de homininos, homens de 30, 40, 50 anos que se comportam como meninos, que se comportam trabalhando sem querer desenvolver o máximo seus talentos, porque vivem com os pais, porque querem apenas viver para os seus hobbies, para o seu time de futebol, para o seu esporte, para o seu jogo eletrônico, para o seu computador, e aí eles não se desenvolvem, eles não vão para frente, enquanto as mulheres vão, mas vão sozinhas. Ou então vão com filhos que os pais não assumem a responsabilidade sobre eles, e as famílias então se fragmentam, e há a tristeza, a infelicidade, e a glória de Deus não se revela, porque a glória de Deus se revela onde há obediência à voz do Senhor. Ele é o Criador, então ele é que nos dá o manual de funcionamento da vida humana e da família. Nós somos chamados a trabalhar em qualquer campo em que o Senhor tenha nos colocado. Então, nós devemos investir nosso tempo, nossas energias, nossas ideias, nossas paixões em trazer as boas coisas à existência. Um homem fiel, portanto, é aquele que se dedicou a cultivar, construir e criar. Isso é ser um homem que, de fato, vive sua masculinidade. É alguém que, com seus talentos, mesmo que parcos, com sua instrução, mesmo que limitada, ele é laborioso. E percebam, quando Deus deu a ordem para o homem trabalhar, qual foi o primeiro trabalho do homem? O reverendo Leonel já falou ali, não foi dar nomes? Porque o homem não tem que começar a trabalhar com o braço, com a enxada. Embora, se for necessário pegar na enxada, que pegue. Mas ele começa trabalhando com a mente. Ele planeja, ele vê onde aquilo vai dar. Porque, imagine, ele vai cuidar daquele jardim inteiro. O que ele faz primeiramente ao dar nomes? Ele organiza as coisas. Ele organiza todas as coisas para ter cuidado delas, para até quando, na medida em que ele tivesse filhos, poder dividir o trabalho, para poder ter como demandar de sua esposa ajuda. Ele administra o que ele faz. O trabalho, então, significa investirmos na realização de coisas de valor. E homens bíblicos, homens que de fato assumem a masculinidade bíblica, são aqueles que usam dons, talentos, sua experiência para obter sucesso naquilo que eles fazem. E hoje nós temos muitas pregações distorcidas pela teologia da prosperidade, pelos coaches modernos, e esta palavra sucesso, às vezes nós relegamos como se fosse uma palavra quase que pecaminosa em ambientes de igrejas reformadas. Mas se os irmãos consultarem os nossos catecismos, tanto o maior quanto o breve, na explicação que os catecismos nos dão sobre o dever que é exigido em relação ao 8º mandamento, não furtarás, e ambos os catecismos nos ensinam que o não furtar implica como dever em nos esforçarmos para crescermos em prosperidade material e também para ajudarmos outros ao mesmo. Então, a ética bíblica, que infelizmente o Max Weber chamou de ética protestante, que não é ética protestante, é ética bíblica, é a ética do trabalho que não tem medo do sucesso advindo do trabalho. O que nós combatemos na teologia da prosperidade é o misticismo que associa sucesso a dízimo, sucesso a sustento de pastores que são pastores que exploram o rebanho, e isto é que é pecaminoso.
A ideia de um sucesso místico, quase que comprado, uma barganha com Deus. Isto é pecaminoso. Mas ser bem-sucedido naquilo que realizar é uma bênção e uma promessa de Deus para o seu povo. Não é o que está lá no Salmo 128, sobre um homem piedoso, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que ele será feliz, que ele comerá do trabalho de sua mão, que ele será bem-sucedido, que ele será abençoado. Salmo 112. Então, há vários mandamentos, há várias promessas, há vários textos bíblicos que nos apontam nessa direção. Por nós termos sido criados em uma cultura católica, nós não somos católicos, mas fomos criados em uma cultura católica, uma cultura que exalta a pobreza como um mérito. E quando a Bíblia fala positivamente da pobreza, ela não está falando da condição econômica de alguém, ela está falando de um coração quebrantado. É a pobreza de espírito, como está nas bem-aventuranças. É o humilde, o pobre de espírito, aquele que sabe que diante de Deus não é ninguém. E neste critério, Abraão, embora rico, era pobre de espírito. Neste critério, vários homens de Deus, como Davi, que era um rei, era pobre de espírito. Era quebrantado. Era destituído de orgulho, de vaidade. E há pessoas que podem ser paupérrimas, sem nenhum recurso, e ter o espírito altivo, um coração orgulhoso e soberbo. Portanto, o homem, ele empreende os seus esforços e ele deseja ver Deus agindo com bênção, com graça, para que aqueles esforços sejam abençoados e recompensados. E aqui, meus irmãos, permitam-me terminar este ponto do cultivar, não se limitam estes esforços ao cultivo dos aspectos materiais da vocação do homem, mas principalmente do cultivo de pessoas. Ele é um cultivador de pessoas. E é neste ponto que o machismo nos leva a errar. Porque de onde deve produzir a fonte do relacionamento amoroso de uma família, de uma igreja, de uma sociedade humana? Nossa visão distorcida, por causa dos erros machistas de outras gerações, pensam que a parte relacional, afetiva, vem da mulher. Quando a Bíblia nos ensina que ela deve vir do homem. O homem deve tomar a iniciativa de amar, de cultivar corações. O coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, o coração dos seus amigos. Mas o machismo coloca o homem como um homem caladão, um homem que não se abre, um homem que não se importa muito com sentimentos. Isso é um homem másculo, né? Um homem viril. Mas a Bíblia descreve o homem de Deus como um homem que trabalha também cultivando pessoas. Ele é chamado para nutrir emocionalmente, espiritualmente, sua esposa. Jay Adams, ele denuncia este problema no livro dele que chama-se A Vida Cristã no Lar, um livro pequenininho, mas extremamente precioso, dizendo que se na casa a fonte de amor não é o marido, esta família será uma família disfuncional. Porque haverá tendência da mulher em buscar suprir suas necessidades emocionais nos filhos. E isso vai desequilibrar a vida dos filhos e da própria mulher. É o que David Merck, que também é um pastor batista reformado, que trabalha aqui no Brasil, no Palavra da Vida, ele coloca como filiocentrismo, que é uma espécie de outro, que entra no casamento interferindo na relação do marido com a esposa. O filho passa a preencher no coração da mulher o lugar que deveria ser do marido, porque o marido é grosseiro, é bruto. Ele não cumpre o mandamento do Senhor, conforme Paulo registrou em Colossenses. Marido, amai a vossa esposa, e não tratei com amargura. Por que isso é dito só para os homens? Já pararam para pensar? Eu gosto de conversar com a Bíblia, porque é assim que a gente aprende a entender a Bíblia. Por que não fala para a mulher? Mulher, não seja amarga com o homem. Tem mulher que é amarga com o marido? Ih, tem muita. Mas por que isso é dito para o homem, não para a mulher? Porque lá em 1 Coríntios 11 diz que a esposa é a glória do marido, do homem. Isto é, uma mulher amarga reflete um homem que não a ama, que não a preenche, que não tem sido alguém que a ama como Cristo ama a igreja. Então aquela mulher vai ficando amarga. É uma Noemi que vira Mara. Abimeleque que até morreu, o infeliz, né? Mas ele que fez Noemi, que era uma mulher ditosa, virar amarga. Por quê? Pelos maus caminhos que ele escolheu.
Ao invés de escolher caminhos que agradam o Senhor, ele escolheu caminhos mundanos, levando sua família à ruína. E aí a Noemi, que mulher amarga, pode saber que não era amarga desde adolescente, não. Às vezes era mulher alegre, feliz. O homem que acabou com a pobre da mulher, ué. Acabou, um homem bruto, grosso. Ô, amor, hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Isso é bobagem. Ô, amor, tá batendo sol aqui. Pra que cortina, essa porcaria, gastar dinheiro à toa? Tem homem que é assim. A mulher fica amarga. Quem que não fica amargo? Até outro homem fica amargo do lado de um giló desse. Um homem, um bruto, um homem intratável. É o Nabal. Lembram-se do Nabal? Que quase Davi matou? Porque ele não quis, Davi protegendo os rebanhos dele, pediu um pouquinho de comida, ele já, Davi dormir para lá, não quer saber de Davi, não, ele brigou e foi lá encher a cara, aquele homem bruto, grosseiro. É o Nabal, tem homens que tratam sua esposa assim. Então, maridos, não tratai-a com amargura, sejam doces. Os homens têm que ser doces com sua esposa, têm que ser gentis com a sua esposa. Então, isso é cultivar o coração. Vejam só, você está plantando ali uma planta delicada. Você pode chegar e meter enxada na orquídea? Essa orquídea não dá nada, não. Tem homem que trata a esposa, que é uma planta delicada, como se estivesse capinando colonhão no mato, né? E dá foiçada, e dá enxadada. E por que é que não produz essa porcaria? E é assim, grosseiro. Então, ele é um cultivador de corações, ele vai conhecer o coração da esposa. Ele é um cultivador do coração dos filhos. Cada filho é de um jeito, né? Eu tenho 4. Nenhum parece com o outro. Cada um você tem que tratar de uma forma. Mas para saber como lidar com cada muda, com cada planta, a quantidade de água, a quantidade de sol, como chegar ali e tratar a raiz, como fazer a planta produzir bons frutos, não é um estudo diligente? Então é um cultivador de coração. Quem for bem sucedido cultivando o coração da esposa e dos filhos, este é apto para cultivar o coração dos irmãos. Aquele que cuida bem da sua esposa e dos seus filhos, esse é apto ao presbiterato ou diaconato. E é interessante que quando Paulo fala isso em Tito, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 6, ele fala assim que o homem que vai ser um presbítero, que ele seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, que não sejam homens rebeldes. Aí ele fala assim, por quê? Por quê? O porquê está explicando. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, isto é, uma pessoa madura, que tenha uma vida ilibada, que não seja ganancioso. Quem que vai saber se alguém é ganancioso? É a mulher. Quando ela fala, ô meu amor, estou precisando de comprar uma roupa nova. Que roupa nova? O quê? Você gasta demais. É em casa que você sabe se a pessoa é gananciosa. Que ele não seja alguém violento. Onde que um homem mostra que ele é violento? Tem uns que são tão violentos que são violentos na rua. Mas geralmente tem aquela pessoa que parece que é um doce. Mas em casa que a gente vai saber se ele é violento ou não. Agora, se os filhos demonstram ser crentes e respeitosos, e a esposa demonstra uma mulher feliz, bem amada, ditosa, aí você pode dizer, esse homem tem um caráter irrepreensível e ele domina bem a palavra da verdade, porque a palavra da verdade são os apetrechos de um jardineiro que sabe cultivar o coração da sua família. Ele vai usar a Bíblia. Filho, vem cá, deixa eu te ensinar aqui na Bíblia. O que a Escritura diz? Deixa eu te dizer o que o Senhor diz. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, sobre essa namorada sua, olha o que está aqui em Provérbios 7. Olha esse tipo de pessoa, o que vai trazer na sua vida? Termina esse namoro que seu pai está te mandando. Sim, senhor, papai. Ele foi cultivado. Não, você não vai começar esse relacionamento, minha filha, por causa disso, disso, disso e disso. É a palavra. É o que eu não quero. Aqui é o que mando. Não, não é assim. Salomão, que era rei, não faz assim em Provérbios. Ele chama o filho e vai conversando e vai mostrando. Olha esse caminho onde vai dar. Olha esse caminho onde vai dar. Olha isso aqui. Olha aquilo ali. Maneja bem a palavra da verdade. E contra a verdade tem argumento? Você mostra para o seu filho, ele olha. Papai sempre tem razão, porque ele sempre usa a Bíblia. E se ele usa a Bíblia, ele não vai ter como ele não ter razão. Ele não é o dono da verdade, mas ele conhece aquele que é a verdade, que é Cristo. E ele me expõe Cristo o tempo todo. Isso é cultivar. E por fim, guardar. Eu vou ser mais rápido aqui no guardar, mas é interessante. Irmãos, tinha pecado no Éden? Tinha perigos no paraíso? Pecado não tinha, mas perigo tinha. O perigo chamava serpente. Veja que em Gênesis 2,15 Deus já está avisando. Homem, cultiva,
e guarda. Parece o povo de Deus nos dias de Neemias, né? Com uma mão você trabalha, com a outra segura a espada. Cultiva e guarda, porque Adão, vai chegar um dia em que o mal vai vir aqui te provar e você vai ter que guardar esse jardim. É interessante que eu nunca tinha me atentado para esse sentido da palavra guardar, até que eu li um livro de um autor chamado G.K. Bill. Você se torna aquilo que adora. E aí ele trabalha esse conceito ali, do guardar como Deus já avisando o homem para o dia em que Satanás viria e ele teria que estar pronto, preparado. E ele não estava preparado, né? A única missão que ele tinha era ensinar e cultivar o coração de Eva, ensinando a ela o que Deus havia mandado em Gênesis 2,16. E exatamente nesse único verso, Eva caiu, ela distorceu o versículo todo. Eu já encontrei ali pelo menos 4 erros de Eva. 4 erros. Depois você tenta comparar Gênesis 2,16 com a maneira como Eva cita o versículo no capítulo 3. Você vai encontrar ali pelo menos 4 erros. Então ela não foi pastoreada adequadamente, ela não estava preparada. Mas nós poderíamos acrescentar um 5º erro, que seria: espera que eu vou chamar meu marido. Aí você conversa com ele, viu, dona Serpente? O primeiro erro, né? Mas se você for anotar ali, ela tirou o que não era para tirar, colocou o que não era para colocar, exagerou onde não era para exagerar. Ela, de maneira sutil, ela distorceu o versículo todo, aceitou a isca do diabo. Porque guardar, queridos irmãos, basicamente significa proteger e defender. É a ideia do homem como um jardineiro, mas também como um soldado. Esta palavra também pode ser traduzida por vigiar, guardar e proteger. Tomar a posse de algo e cuidar de algo. E ela também é traduzida como um substantivo, dado a soldados, pastores, sacerdotes, guardiões e funcionários de um rei. Pessoas que estão guardando o tesouro real. E é interessante que esta palavra na Bíblia aparece com maior uso, sendo aplicada às atividades de Deus em favor do seu povo. Esse verbo guardar, que aparece em Gênesis 2,15, ele é muito comum nos Salmos, como no Salmo 121. No Salmo 121, nós lemos que o Senhor, ele não permitirá que os nossos pés vacilem, porque não dormitará aquele que te guarda. É a mesma palavra. Ainda neste mesmo salmo é dito: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E no final do salmo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Guardar é proteger, cuidar. No Salmo 127, que fala da família, também este mesmo verbo aparece. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, o homem, como imagem de Deus, é chamado a imitar aquele que o criou, protegendo aqueles que ele cultiva, o ambiente e as pessoas, do mal. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um dos motivos que Deus não deu à mulher a prerrogativa da liderança na igreja. Porque eu entendo que esta ação do guardar, ela é primordialmente masculina. O cultivar, a mulher, ela tem uma participação muito ativa como auxiliadora do homem. Mas o guardar, o homem deve sempre tomar a frente. Não porque a mulher não seja capaz disso. Não estou falando de capacidade. Mas porque se alguém tem que tomar o tiro, tem que ser o homem. Se alguém tem que sofrer a espadada, que seja o homem. Se alguém tem que se arriscar, que seja o homem, porque a vida e a permanência da vida é dada à mulher pela sua missão de mãe. Então é o homem que tem que tomar essa frente de guardar. Portanto, não é algo que diminui a mulher, mas é algo que preserva a mulher no seu papel. E é interessante, né, que as mulheres, elas aceitam facilmente se colocarem na posição de risco. Um menino chega assim e fala: pai, eu estou querendo ir em tal lugar. E a resposta tem que ser não. O que o pai fala? Pergunta para sua mãe. Não, você não é um homem da casa? Por que você tem que indispor sua esposa com seu filho? Uma das funções de ser líder é ser chato. Quem guarda é chato, não é verdade? Você ficar tocando trombeta de um alto de uma muralha, olha que chatice danada. Ah, está na hora de fugir, vamos embora.
Eu estou dormindo aqui, terceiro sono. Lá vai aquele guarda me perturbar de novo, tá na hora. Passar com a moto, pipipi, buzinando, aqui tem isso aí. Pipipi, olha que chatice. Tá guardando, tá avisando, ó. Tô fazendo a ronda, tô guardando. Guardar é isso, é um papel de vigilância, de constância, de alerta. Então, se a pessoa tem temor dos homens, isto é, se ela quer sempre ser elogiada, sempre ser aplaudida, sempre ser aquele que todo mundo acha o legal, o papai é bonzinho demais, o fulano é legal demais, essa pessoa não vai cumprir bem uma função de guarda. Porque muitas vezes guardar é ser chato, eu salvo a vida. Menino, sai daí, pode ficar aí não, é perigoso. Que homem chato? O homem chato não está preservando sua vida, está te guardando. Pois não, Peu. É. Então a gente tem que ensinar, os diáconos também têm que ensinar, porque a sociedade está impondo isso, né? A gente sabe que nas escolas seculares, se o menino bateu no professor, o menino está certo. O professor que provocou, porque deu nota ruim nele. Quem é esse professor para dar nota ruim no menino? Não é assim que está sendo criado? Então a gente sabe que o mundo ele pressiona a igreja, tenta entrar na igreja. E a função da igreja é nadar contra a maré. É Efésios capítulo 2. A Bíblia diz que nós outrora estávamos segundo o curso deste mundo. Curso na ideia de um rio que vai levando. Já viu um rio na cheia? Leva toco, leva sofá velho, leva geladeira, leva pedra, leva lixo. Agora, leva o que está morto. Porque quem está vivo consegue nadar contra a maré. Exige esforço. Então, os diáconos são homens também da palavra. Eles têm que chamar o pai e sabiamente aconselhar. Pai, eu estou fazendo para o bem do senhor, do seu filho. E porque a gente tem medo da repreensão. Guardar é repreender, guardar é disciplinar, guardar é ensinar, guardar é instruir, guardar é exercer a autoridade. Em amor, obviamente, mas às vezes a autoridade tem que ser firme. Não pode, isso não pode, não permitimos isso aqui. E nós temos que, isso é masculinidade. A gente vai colocar as mulheres para fazer isso? Não, deixa a gente ser o chato. Por isso que Deus colocou barba em homem, já tem cara de ser mais bravo mesmo. Né? As mulheres são um rosto mais angelical, mais dócil. O homem tem que ter às vezes uma aparência mais sisuda. Não, isso está errado. Isso não pode. Né? A barba é para esconder a feiura. Às vezes o que não tem barba que não está tão feio igual eu, né? Mas a barba não melhora? A pessoa não é muito bonita, põe a barba, melhora. Eu tiro a minha barba, eu fico com medo, eu assusto, né? Eu deixo ela crescer. Uma vez eu tirei minha barba, dei a bobeira, tirei esse cavanhaquezinho, que Deus me deu só esse cavanhaque, né? Não deu uma barba bonita, fechada, não. Aí eu tiro isso aqui, uma vez eu tirei, e falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Agora tem que esperar crescer de novo. Né? Mas, irmãos queridos, brincadeiras à parte, o mandato do homem é para guardar, e isto completa a sua masculinidade. O homem não deve apenas empunhar o arado, mas também deve carregar uma espada. Não para ser violento, porque a força do homem, a beleza da força masculina, é que ele tem poder para fazer algo. Por exemplo, um homem dentro de uma casa, ele pode impor, às vezes, pela força, sobre sua esposa, sobre seus filhos? Pode, mas ele não faz. Porque ele tem aquilo não para se impor, mas para proteger. Porque ser um fraco, o que a sociedade está criando? Homens fracos. Homens que, se bobear, a mulher que vai se impor sobre ele, de tão fracos que eles são. Se a mulher gritar com ele, ele começa a chorar. Vai para o psicólogo. Mas está ficando assim. Irmãos, a gente está rindo, mas vejam os nossos adolescentes como eles estão ficando. As igrejas têm sofrido com meninos de 12, 13 anos com trejeitos já. Afeminados. Afeminados. Há um processo de emasculação mesmo, de tornar os homens homens sem nenhuma virilidade, homens fracos. Mas nós temos que ensinar os homens a terem força, mas uma força para cuidar, não para ser violentos. Uma força para proteger, uma força para lutar em favor daquilo que ele crê, que ele ama, que ele defende. Mas a sociedade tem criado o quê? Homens fracos. Homens que não conseguem defender nada, homens que estão deixando de ser homens. Ontem eu saí com minha esposa e minhas filhinhas para tomar um lanche, aí já eram umas 9h30, a gente foi visitar uma cunhada que teve um bebê, saímos, aí foi entrando os adolescentes na lanchonete, eu fiquei, meu Deus do céu,
Olha, minha esposa ficou... As moças totalmente descompostas e os rapazes, você não sabia se era um rapaz ou se era moça também. Totalmente sem nenhuma virilidade, sem nenhuma masculinidade. E isso é que a sociedade tem produzido. A igreja tem que produzir homens que tenham força para o trabalho e para proteger a si mesmos, sua família, sua igreja, o povo de Deus. Homens firmes, homens convictos, homens que sabem a vontade do Senhor e não têm medo de enfrentar os problemas para que a vontade do Senhor prevaleça. Portanto, em nossas famílias, nossa presença masculina deve fazer com que nossas esposas e nossos filhos sintam-se seguros e tranquilos. Veja, olha como é a força bem usada e mal usada. Uma força mal usada, o homem chega, as pessoas sentem medo, ele é violento. Pois não, reverendo? Ele fala sobre mansidão. Uhum. Ele define mansidão como a pessoa que ele tem força, todavia ele Controla, né? controla. Ele é uma força sob domínio. No caso de Moisés, que é o homem mais manso de todo Israel. Mas quando precisou das mãos, deu pronto. Precisa de matar, matou. Desceu do monte lá e passou a espada nos que adoravam o bezerro de ouro. Vamos pegar agora o mais manso de toda a terra, Jesus. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, lá em Mateus 11, 28. Jesus é manso, mas ele não tem poder para destruir o mundo todo. E ele não fará isso no juízo. Veja, o Jesus manso dos evangelhos é o mesmo Jesus que trará a vingança de Deus em Apocalipse, que faz dos homens rebeldes o lagar da sua ira, pisando sobre os maus, passando a sua foice para ceifar a terra. É o mesmo. Então, é uma força, muito boa definição, contida, né? Mas contida para proteger, para fazer o que é justo, para fazer o que é certo. Não é uma força egoísta que se manifesta para fazer o que me apetece, o que me agrada, para fazer prevalecer minha opinião. Não, uma força contida. Então, o homem muitas vezes ele pode fazer-se sobressair sobre a mulher, sendo mais firme, mais duro, mais bruto, só com a voz. Mas ele vai fazer isso? Não. Jesus fazia isso com seus discípulos. Quando os discípulos, Tiago e João, o instigaram a mandar fogo do céu contra a cidade samaritana, ele falou, olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. É um espírito de mansidão. Muito bem colocado aí, reverendo Noel. Então, na igreja devemos defender a verdade, a santidade, contra a invasão do mundanismo, contra a invasão do erro. Na sociedade devemos assumir nosso lugar como homens que se posicionam com respeito, mas com convicção, e na família devemos dar tranquilidade à nossa família. Olha, o esposo, o filho, até um filho. Meu filho, hoje ele é um homem. Por quê? Porque ele assume os seus compromissos. Meus 2 filhos não vieram, né? Porque eu não preciso, graças a Deus, irmãos, não é me vangloriando, não, porque eu sou pecador, miserável. Eu agradeço a Deus. Mas eles têm os compromissos dele da igreja e eles não falham. Meu filho de 17 anos, ele trabalha. Ele acorda 7 horas, não precisa ninguém acordar. Ele acorda 7 horas, se apronta, vai a pé para o trabalho, trabalha, volta, não falta. E não precisa eu falar nada para ele, não. Graças a Deus. Porque é isso que é ser homem. A gente está esperando os homens virar homem com o quê? Com 30 anos? Com 40? Em outras gerações, com 12, 13 já tinha que ser homem, com 8, né? Já tinha que assumir isso, que é cultivar e guardar. Daniel e seus amigos, Samuel, quantos exemplos bíblicos de homens que assumiram a real acepção bíblica da masculinidade ainda na pré-adolescência e na adolescência. Então, esses conceitos, a fase, nós sabemos que a cognição, o desenvolvimento neurológico, de fato, ele obedece fases, mas o aspecto do caráter é diferente. Nós não estamos falando de cognição, nós estamos falando de caráter. O caráter, ele é formado pela obra do Espírito Santo de Deus, através da boa instrução, as ferramentas que o Espírito Santo usa, a palavra, a oração dos pais, e eu vou acrescentar aqui o exemplo, os bons exemplos de masculinidade bíblica. E é por isso que Deus estabeleceu na sua igreja uma liderança que não é tanto uma liderança impositiva,
Pedro declara isso em 1 Pedro 5, né, para os presbíteros, que são presbíteros como ele, que não devem dominar o rebanho de maneira tirânica, mas é uma liderança modelar. Nós temos que ter referências de masculinidade. Referências, olha, o que é um homem? É isso aqui, ó. E, na verdade, toda referência correta de masculinidade vai nos remeter a um só homem, que é Cristo. O que é um homem? É ter o caráter de Cristo. Um caráter de um líder servo, um caráter de um jardineiro e de um soldado, de alguém que cultiva e de alguém que protege. Há vários livros, né, sobre este assunto. Eu vou encerrar falando um pouquinho de alguma leitura, que eu acho importante trabalharmos esse tema na igreja hoje. Eu disse que é a crise mais antiga da humanidade, mas é uma crise que tem se agravado em nossos dias. Então, eu baseei muito desse estudo no livro Homens de Verdade, da editora Fiel, que é do Richard Phillips. Então, ele trabalha esse aspecto do mandato masculino em vários capítulos, aplicando esse mandato em várias áreas da vida do homem. Há um livro da editora Nutra, chamado O Homem Bíblico, um livrinho pequeno, mas precioso. Pequeno, fácil de ler, mas aqueles livros assim que foram tão bem escritos que nenhuma palavra ali foi em vão. Todas elas são muito bem aplicadas. É um livro assim até para estudo com homens, com jovens, com adolescentes, precioso e muito prático. Os livros da Nutra geralmente são livros muito práticos. Há também um terceiro livro, e vou indicar somente esse terceiro, há muitos outros, mas somente esse terceiro, é o livro do Woody Bauckham, da editora Monergismo, Pastores de Família. Então, Pastores de Família, né, Homens de Verdade e o Homem Bíblico. O Homem Bíblico da editora Nutra, Homens de Verdade da Fiel e Pastores de Família da Monergismo. São 3 obras que eu li e que me fizeram muito bem a leitura delas e tem me ajudado a me arrepender de aspectos da minha masculinidade que não eram bíblicos, que eram machismo ou que eram fraqueza, e tem me ajudado a entender melhor o que é a masculinidade e em que a glória e a imagem de Cristo seja formada no meu caráter, como também de toda a igreja do Senhor. Eu quero perguntar se há alguma pergunta, alguma colocação, e com isso eu já encerro também minha fala. Alguma pergunta, queridos irmãos? Não? Então eu devolvo a palavra para o reverendo Wendel, agradeço a atenção dos irmãos, a presença, que Deus abençoe a todos.